Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. A gente teve um hiato aí de algumas semanas sem vídeo. Eu tive que dar um pouco de atenção para outras coisas, então isso acaba impactando aqui na frequência de vídeos no YouTube, mas estamos de volta pra gente fechar o naipe de paus, né? E na medida do possível, até as coisas normalizarem por aqui, eu vou soltando leituras de energias pra vocês, tá? Mas antes da gente entrar no arcano de hoje, vamos rodar a vinheta. Hoje a gente vai falar de uma energia que tem pontos bastante positivos e bastante negativos, e eu vou contextualizar aqui, né? Por quê? O nosso arcano de hoje é o Cavaleiro de Paus. Eu vou passar primeiro pelos significados ligados a esse arcano, para depois a gente comentar um pouco do contexto, porque esse contexto passa muitas informações, tá? Pelo menos pra mim, na minha visão, então eu acho importante a gente levar em consideração, tá? O Cavaleiro de Paus é um arcano que fala muito sobre confiança, sobre urgência de agir, de tomar uma atitude. Fala sobre uma pessoa que sabe bastante o que quer, então investe muita energia naquilo que ela deseja para que aconteça, para que ela conquiste, etc. Tá? E fala assim de uma necessidade de urgência de agir. Então, estamos falando também de um movimento ágil. Todo cavaleiro, de uma forma geral, fala sobre ação, sobre a forma de agir, tá? E nesse caso do Cavaleiro de Paus, a gente está falando de uma ação com um investimento de muita energia, com um sentimento de muita urgência, necessidade de agir rápido, necessidade de conquistar aquilo que você deseja e fazer acontecer aquilo que você quer que seja algo concreto na sua vida, que envolva outras pessoas, enfim. Então, necessariamente, estamos falando de alguém, de uma pessoa, né? As cartas da corte estão ligadas a personas, né? Então, a gente está falando de alguém que é muito aventureiro, é muito determinado. Estamos falando de alguém que tem ideias ambiciosas. Estamos falando de alguém que age com excitação, com empolgação, é muito movido assim pelo calor do momento. E o naipe de paus é naipe de fogo, né? Então a gente tá falando muito de momento presente, sabe? De impulsividade. A gente tá falando muito de você agir com pressa naquele contexto presente, sem pensar muito, né? E esse senso de urgência do arcano chama bastante atenção para a necessidade de, ok, você identifica que você precisa agir logo, tomar uma decisão, mas tome uma decisão olhando para os riscos, olhando para todas as questões que fazem parte desse contexto, para você não deixar passar nada e para você não se prejudicar com a sua reação ali imediata, tá? Também pode significar uma jornada longa, assim, que já vem acontecendo há algum tempo, tá? Os cavaleiros são viajantes, enfim. Então, nesse contexto do Cavaleiro de Fogo, de Paus, pode representar algo que já... um evento, uma jornada, uma empreitada, uma viagem que já vem acontecendo há algum tempo, sabe? Você já começou e você tá ali mais do que do meio do caminho pra frente, sabe? Então você já tá há algum tempo aí nessa estrada. Tempo de estrada. Essa é uma expressão que comunica muito bem, tá? E outro ponto importante aqui também, tá? Que eu gosto de botar luz pra chamar a atenção, que é a questão do Cavaleiro de Paus ter essa energia de querer fazer as coisas na pressa. Sabe aquela pessoa afobada? Vamos. Como se estivesse pegando fogo o lugar, como se fosse tirar o pai da forca.
e aí a pessoa se atropela e sai na ansiedade, e aí coisas simples ela não enxerga, acaba se atrapalhando, causando pequenos acidentes e coisas desse tipo. Essa é uma energia muito presente aqui no Cavaleiro de Paus. Então, isso, além de toda a questão sobre o senso de urgência, que a gente falou antes, essa questão do afobamento, da pressa, né, dessa ansiedade, desse senso de você querer fazer pra ontem as coisas, sabe, sair se atropelando e tal, isso é um ponto de muita fraqueza dessa energia. Porque quando você tá nessa energia da pressa, sabe, e é uma pressa como se tocasse o alarme de incêndio do seu prédio e você tivesse que iniciar o procedimento de fuga, tá? É tipo assim. É o tipo de situação que acontece que você sai e bate a porta da casa com a chave dentro, ou do carro, sabe? Ou você sai com pressa de onde você tá e você acaba se esbarrando e derrubando as coisas. Ou então você acidentalmente bate em alguém, se choca com alguém, né? Pode bater seu carro. É esse tipo de situação, né? Que na pressa você não presta atenção, você acaba sendo submetido a um acidente, a um dano, a um evento que seria facilmente evitado. E eu acho muito interessante quando o tarô mostra esses pontos fracos dos arcanos, porque ele bota muito foco na gente, sabe? Ele mostra muito que a gente não consegue ter o controle sobre as coisas, mas é possível coordenar, gerenciar efeitos de várias delas, sabe? E tudo começa ali na sua mente. É muito importante você aprender a gerenciar a sua energia, a gerenciar seu pensamento, a você não entrar num loop infinito de pensamentos catastróficos, sabe? Que você fica ali contemplando na sua tela mental com um mero propósito inconsciente, muitas vezes, de você se torturar. Você fica criando cenários apocalípticos, sabe? Como se você quisesse ali se preparar para o pior, alguma coisa nesse sentido. E, via de regra, quando acontece a situação que a gente tanto teme, ela é muito mais branda do que o cenário apocalíptico terrível que a gente construiu na nossa cabeça. Isso tem muita relação com a autossabotagem, né? Então, enfim, o tarô, ele chama a gente na responsabilidade pra gente tomar conta das nossas energias, sabe? Tomar conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções e não deixar que pensamentos fantasiosos negativos se apossem da gente de uma tal forma que nos causem perturbação ou energias negativas, como nesse caso da ansiedade. Às vezes você tá tão afobada pra fazer alguma coisa, você quer tanto aquilo que você não pensa, você sai, sabe, fazendo um monte de besteira e isso gera um dano, assim, que vai te dar um trabalho pra você consertar depois, sabe? Então, é importante tomar muito cuidado quando você tá nessa energia aí da pressa, da urgência, como se o mundo estivesse acabando e você age nessa energia, sabe? O tarô fala isso, ó. Sossega aí, meu. Dá uma respirada, tá? Ninguém vai tirar o pai da forca na maioria das vezes, né? Quando for a situação de vida ou morte real, aí beleza, né? Não temos tempo pra pensar, mas na maioria dos casos não é o caso. Então o tarô chama atenção pra gente nesse sentido. Então, eu já comentei com vocês em outros vídeos que é importante a gente perceber como é que funciona essa energia, como é que tá nosso pensamento, sabe? Criar consciência sobre isso pra você não deixar a sua mente, o seu cérebro, que está condicionado há anos a pensar cenários horrorosos para torturar você. É você, na verdade, que faz isso, né? E deixar levar naquela maré, sabe? Quando você começar a perceber que você está construindo cenários tóxicos para você ali por um mero hábito de você se torturar, se flagelar, fala, não, meu, não, agora não. Sabe, respira, conecta seu pensamento a coisas grandes, porque manifestação é pensamento. O que você pensa, você atrai. A energia na qual você vibra é a energia de pessoas e coisas com as quais você vai se conectar.
Então, se as coisas estão dando bastante errado na sua vida, muitas portas fechadas, sabe? Brigas, etc., muita coisa negativa, começa a olhar para você e tentar identificar se há alguma responsabilidade, alguma participação sua, né? Para contribuir com esses eventos danosos na sua vida. Às vezes, na maioria, inclusive, a gente externaliza a responsabilidade, né? E a gente acaba não olhando para o que a gente tá fazendo que contribui com esses resultados que a gente não gosta. Então, né? A gente precisa mudar a forma de pensar, a forma de agir, e é uma reprogramação mental real oficial, tá? Não é fácil, mas cada dia, você fazendo um pouquinho, as coisas mudam e a sua vida se transforma, e isso é muito real, tá? Ok, agora, passado esses significados gerais da carta, eu preciso abrir um parêntese de algo que essa carta fala muito pra mim, tá? E aí que eu vou entrar no contexto. Esse arcano, esse senso de urgência, de impulsividade, tá? Que faz que a pessoa pode meter o pé pelas mãos em muitas situações, e é isso que acontece, é algo que eu vejo nesse cavaleiro que me passa algo muito negativo. De todos os cavaleiros, esse é o único cavaleiro que eu não gosto, sabe? Que ele tem, na maior parte dos contextos, quando ele cai nos meus jogos, ele mostra, assim, uma energia de irresponsabilidade, de imprudência, sabe? De egoísmo, egocentrismo enormes. E eu pego isso desse cenário aqui. Você tá vendo o vulcão lá atrás, né? E tá assim uma fumaça preta, assim, um céu vermelho. Isso não me passa uma sensação de um pôr do sol daquele, sabe? Que deixa o céu colorido e tal. Isso aqui me passa mais uma sensação de incêndio mesmo, sabe? Do agir do fogo quando ele destrói. E a sensação que eu tenho é que esse homem se deu o trabalho de ir lá atrás e ele fez qualquer coisa, ou ele participou, ou tava uma situação de causa aqui que ele viu alguma oportunidade e ele foi lá e pegou essa chama e trouxe pra cá. Então, pode ser assim, ele contribuiu para essa situação caótica que está acontecendo lá atrás, ou ele viu e foi atraído por aquela situação caótica e tomou algo para ele que ele vai usar. Então, nesse contexto de caos que me passa, esse cenário aqui atrás, é como se ele tomasse proveito do caos, sabe? Ele não é uma vítima, ele não é alguém que tá sendo ali atropelado pelo rolo compressor, ele ganha alguma coisa com isso. E isso que ele foi lá, buscou e trouxe pra cá, do jeito como ele tá aqui nesse contexto, a sensação que me passa é que ele tá avaliando onde ele vai tacar o fogo. Pra onde ele vai levar essa energia caótica aqui, que é algo que alimenta ele, sabe? Pra onde que ele vai levar? Qual é o próximo passo, sabe? Qual é a próxima vítima? E principalmente quando essa carta cai em contexto de relação amorosa, isso me passa um contexto assim de muito dano ou dano em potencial. Porque a pessoa numa relação amorosa que tá na energia do Cavaleiro de Paus, ela muda de ideia muito rápido. O Cavaleiro de Paus, ele age movido por grandes energias, por grandes bons energéticos, sentimentos, ele gosta de coisas fortes, ele gosta de fortes emoções. Então, na mesma velocidade e intensidade que ele vai atrás da pessoa quando ele está interessado, apaixonado por aquela pessoa, baixada aquela chama que o atraiu inicialmente, ele recolhe as coisas dele e ele vai embora. Ele não pensa duas vezes. E eu lembro que eu fiz um post no Instagram de uma leitura de amor. Eu tirei uma leitura de energia e me veio essa mensagem, né? A sensação que passa é que o Cavaleiro de Paus está sempre procurando qual é a próxima situação onde ele vai se jogar. E isso significa que, se ele pensa qual é a próxima situação que ele vai se jogar, que a que ele se jogou anteriormente, ele vai abandonar.
ele vai abandonar e ele não pensa duas vezes, ele abandona e vai. Porque ele precisa manter no alto aquele boom de energia, de intensidade, de sentimento, de paixão e etc. o tempo todo. Só que a gente sabe que na vida a gente não vai manter no que quer que seja aquela energia da paixão, da empolgação o tempo inteiro, porque aquilo é passageiro e é assim que essa energia funciona. É como o fósforo, quando você risca, ele dá aquela explosão, vai, a chama acende, daqui a pouco ela diminui e fica ali uma chaminha para você acender e daqui a pouco ele para de queimar, sabe? É o tempo da energia, cada energia tem um tempo, né, de duração, de funcionamento, etc. Então, a energia do Cavaleiro de Paus é um boom energético que é positivo quando você precisa daquela energia, como quando você tá no início de um projeto, sabe? Que você tá ali na energia do Ás de Paus, o início de projeto pessoal, profissional, enfim. E daqui a pouco aquilo vai se normalizar, vai se estabilizar, você não vai ter aquela explosão o tempo inteiro. O Cavaleiro de Paus é a mesma coisa. Enquanto o Cavaleiro de Ouros já tem a preocupação, é uma energia extrema oposta, ele tem uma preocupação assim, de fazer as coisas muito bem pensadas, e por isso a energia de movimento dele é lenta, o Cavaleiro de Paus é o oposto do Cavaleiro de Ouros. Ele não tá olhando o caminho, ele não tá olhando nada. Ele olha ali, sabe, meio que... Sabe a energia do Minotauro? Do signo de Sagitário, que você tá mirando a flecha lá na frente e você não enxerga nada aqui do trajeto, né? Você quer saber de chegar lá. E aí é pra ali que ele tá olhando. E ele chegou lá, ele viveu o que ele quis e mudou aquela situação na percepção dele, ele vai vazar. Ele vaza e ele vai pra próxima que trouxe essa excitação e essa empolgação. Então, na vida das outras pessoas, o Cavaleiro de Paus cria muitos danos. Isso passa muita energia de irresponsabilidade afetiva, sabe? E ele vai agindo na impulsividade, quando ele vê, ele já fez, assim, tanta merda. Ele já criou tanto problema, já machucou tanta gente, já inventou tantas mentiras enfim, fez um esforço hercúleo para poder cozinhar todas as pessoas envolvidas na situação, porque o que é interessante para ele é que ele consiga aquilo que ele quer e dane-se o resto, que chega um momento que ele tá todo enrolado e ele não consegue mais sair. E aí ele é descoberto, exposto, humilhado, enfim. Tudo que você faz, volta, né? A lei do retorno é uma lei muito real. Tudo que você faz, volta. E você pode não receber toda a irresponsabilidade, todas as coisas negativas que você fez para os outros de uma vez. Pode passar um tempo longo desde essa situação e você continua enfrentando problemas na sua vida. E é a conta, né, querida? Querido, é só a conta que chega que você tem que pagar. Então, esse é um alerta tanto para quem age muito nessa energia e você fala assim, putz, essas coisas na minha vida não dão certo, meu. Não dão certo. Eu enfrento muitas situações, XPTO, etc. Então, olha para sua trajetória. Olha para o seu caminho, como você está construindo, sabe? A sua vida. Como é que você vai atrás das coisas que você deseja, etc. Para você identificar qual é a falha, qual é o erro de percurso. E você fazer diferente, porque você não vai conseguir resultados diferentes agindo da mesma forma, não é mesmo? E para quem tá do outro lado, tá lidando com o Cavaleiro de Paus, presta atenção nessa atitude, nessa pessoa, se ela tem atitudes impulsivas, se ela muda de ideia muitas vezes, se ela vive numa indecisão, quero isso, quero aquilo, não sei o que eu quero na minha vida, sabe? Preste atenção que esses são os sinais, essas são as bandeiras vermelhas de alguém que tá na energia do Cavaleiro de Paus. Então, não se iluda que é uma pessoa na energia do Cavaleiro de Paus. Primeiro precisa compreender e entender que a forma de agir é instável e ela não vai conseguir conquistar e construir nada no médio e no longo prazo. E é muito difícil você dar conta disso. Em segundo, ela vai, se ela quer construir algo estável, ela vai ter que mudar da energia do Cavaleiro de Paus para o Cavaleiro de Ouros, e isso é um trabalho gigantesco, que exige um esforço enorme,
muito tempo e etc. Então, não se iluda que essa pessoa não vai mudar da noite pro dia. Então, se você quer se preservar, quer cuidar de você, e você tá lidando com o Cavaleiro de Paus, é importante ter isso em mente, para depois você não se expor a uma situação que te leve a um dano enorme, que te dê um trabalho imenso para você arrumar a situação e restabelecer o equilíbrio na sua vida, né? Na minha visão, o Cavaleiro de Paus é uma energia de desequilíbrio grande por conta dessa impulsividade, que tem, claro, suas vantagens para alguns momentos, mas na maioria dos casos, para mim, eu vejo consequências bastante negativas para o próprio cavaleiro e para as pessoas com quem ele se relaciona. Esse é o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.